Palmeiras ganha de 4-0 e tem noite mágica. Linha de passe aqui vai falar sobre o Abel Ferreira, que é considerado por muitos o maior técnico, acho difícil discordar disso, e vai falar também sobre o jogão em Lima, dia 29 de novembro, poucos dias, pouco menos de um mês já. Vai ser discutido aqui no Linha de Passe, então fique com a gente, não saia daí. Ele estava até brincando aqui, né? Abel, o maior técnico da história do Palmeiras. Agora, o Abel, antes o Abel pode chegar na Leila agora e falar, Leila, vamos aumentar um pouquinho. Uma discussão aberta, hoje não é mais uma discussão aberta. Eu quero falar só uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Um pouco futebol, e é muito jeito como as pessoas veem a vida, cada um vê do seu jeito. Eu não vou ficar dizendo com quem tem que ver a vida, tem que cuidar de mim mesmo. Nesse caso, o Abel entrou muito nesses assuntos, então por isso eu vou falar uma coisa. O Abel, quando ele fala sobre a renovação do contrato ou não, a permanência ou não no Palmeiras, que ele fala que é simples, ele faz ali um parênteses e fala que ele ficou muito magoado com a forma como ele foi tratado. Eu acho que em qualquer momento que houvesse uma pesquisa, não é impossível fazer com todos os torcedores do Palmeiras, até no pior momento que ele foi criticado, no mínimo 80%, 85% dos torcedores falariam, fica. Se você pegar um grupo de torcedores que por qualquer motivo injustificável vai lá, faz críticas pesadas, agressivas, erradas ao técnico, e você olhar para isso, para não ficar no lugar onde você se sente tão bem, você está vivendo muito mal a sua vida. Peraí. Está vivendo a sua vida muito mal. Então eu acho que o Abel, se por acaso tiver a reflexão, pensar, cara, eu sou amado aqui. E ninguém na história do mundo, ninguém, grande e popular, escapou de críticas injustas. Ninguém. Os maiores personagens, as pessoas fazem as melhores coisas na história do planeta. Então eu acho que, Abel, sim, não sou eu que tenho que ser, mas leve. O Palmeiras te ama, o palmeirense te ama, e se é porque alguém te criticou, por outros motivos, aí são os seus, por respeito. É que ao longo da própria resposta, ele foi amaciando também. E no fim ele fala... Não, eu sei, tipo, vai passar. Não é isso que vai me fazer sair. Me magoou, me fez pensar em não ficar. E quando ele fala que o Palmeiras é um oásis, eu acredito muito na sinceridade de como ele percebe. Porque ele já externou várias vezes como ele detesta tudo que acontece aqui, a não ser o Palmeiras. Ele ama estar no Palmeiras, isso é muito claro. Realmente, o Abel... Vira e mexe, ele não perde uma oportunidade para alfinetar a torcida do Palmeiras, a dizer que vaiou ele. Eu, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu ficaria bastante chateado com essa situação. Apesar de, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu também não ia querer que ele fosse embora, porque, cara, o cara ganhou tudo e continua ganhando, apesar de estar um ano e pouco sem ganhar, né, mas está em mais uma final. Tá na disputa com o Flamengo aí pelo Brasileirão e o Cruzeiro também, que corre por fora, mas acredito que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo. Então, realmente, é o maior técnico da história do Palmeiras e o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder esse grande técnico. E todo o resto, todo o entorno, a gente, os gramados, o calendário, a arbitragem, essa relação mais conflituosa com um setor específico da torcida... Tudo isso desgasta muito, e de fato desgasta. Mas na própria resposta, que foi muito longa e reflexiva, no final dela ele vai entender, não, eu sei, mas isso vai passar, um casamento perfeito tem os seus desarranjos, mas eu gosto daqui, e eu acho que ele deu a entender que ele vai ficar. Mas deixou claro o quanto isso pegou para ele, e é visível que pegou, né? Porque ele sempre assim, que pode, ele pontua, né? A gente tem que compreender, e acho que a gente compreende numa medida muito menor, assim, a toxicidade do ambiente do futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Uhum. É muito violento, é muito tóxico, é de muita cobrança, é um negócio que é constante, é semana após semana. Evidentemente, os técnicos de futebol, acho que em toda a cadeia do futebol, né, isso inclui dirigente, jogador, técnico, jornalista, torcedor, todo mundo tá nessa coisa. Alguns reagem bem, outros reagem mal, mas acho que ninguém toma mais porrada do que técnicos de futebol no Brasil. Por isso, eles duram tão pouco. Esse cara tá há 5 anos neste patamar. É uma figura que, pro bem e pro mal, obviamente chama para si o holofote, até pela relevância que ele tem e que o seu time tem. Ele apanha muito, e acho que apanha muito da metade da trajetória dele para cá,
em parte de maneira correta, pelo comportamento, pela comunicação, que não precisava ser. E apanha muito porque ele incomoda muita gente. Sim. E aí são as pancadas incorretas e injustas e tal, e ele vai ter que saber lidar com isso mais do que qualquer um, porque assim, apanha muito, e acho que apanha muito da metade da trajetória dele pra cá, em parte de maneira correta, pelo comportamento, pela comunicação, que não precisava ser. E apanha muito porque ele incomoda muita gente. Sim. E aí são as pancadas incorretas e injustas e tal, e ele vai ter que saber lidar com isso mais do que qualquer um, porque assim, o que acho que outros profissionais de futebol sofrem perto dos técnicos de futebol já é menos. O técnico é o que mais sofre. Um técnico de um time que ganha tudo o tempo todo sofre mais ainda, né? E ele tem que saber lidar com isso. Não tem jeito, que o nosso ambiente é mais tóxico do que o ambiente da Premier League, até mesmo dos países latinos ali, europeus, onde acho que a cultura se assemelha um pouco mais com a nossa, que o nosso é mais tóxico, acho que não tem dúvida nenhuma. É óbvio que os caras vão sendo prejudicados de alguma maneira, né? A relação e a reação deles acaba piorando. O Abel é o melhor exemplo disso. Porque se você pegar o Abel das primeiras entrevistas e o Abel das últimas entrevistas, não estou nem falando de hoje, porque acho que a de hoje até que foi... Mas assim, é muita diferença. O cara era brilhante nas primeiras entrevistas e passou a ser, em muitos momentos, desequilibrado, nervoso e tal. Cara, que é algo que acho que mexe com todo mundo em maiores ou menores medidas. Não ficar olhando rede social ajuda, eu não sei o quanto ele olha, o quanto ele não olha, mas ele, ainda que ele diga que não, ele me parece que ele acompanha tudo. Sim. Né? Tá na cara que sim. Porque ele está o tempo todo dando resposta para jornalista de maneira geral, e isso obviamente não ajuda também. Isso é mole. Aí, pronto, essa aí é fácil. Então tá bom, legal. Eu vou votar aqui. Ah, tá bom. Só você viu. Então tá tranquilo. O voto é secreto e inauditável. Então tá tranquilo. Quem vai ser o campeão da Libertadores, o Pac? A gente vai fazer uma cobertura campeã. Ó, Fã de Esporte, pode acompanhar. Daqui a um mês, uma cobertura assim, campeoníssima em Lima, no Peru. Eu acho que até porque... Meu palpite é que vai pros pênaltis na final da Libertadores. Eu não vou ter palpite até um segundo antes da bola rolar, eu não consegui Vai pros dizer isso. pênaltis. Como vocês acham que está a enquete? Palmeiras, porque a gente está num programa depois do jogo do Palmeiras e deve ter mais palmeirense vendo a gente. 325 votos, 82% dos votos pro Palmeiras por enquanto, é o momento que eu posso jogo do Palmeiras, né? Do Palmeiras dando um baile e falando história. Bom, vamos lá. Pedro Ivo, sua expectativa para essa decisão da Libertadores entre os dois melhores times brasileiros aí dos últimos anos? Uma pegadinha. Não quero palpite. Ninguém quer o teu placar. Não palpite, não é placar, não é nada. Dá palpite se você quiser, mas não foi pedido. Hoje expectativa. Hoje é 31 de outubro, Só já passamos da expectativa. meia-noite. Eu não vou dar Faltam, essa sacaneada de pedir placar. Faltam 29, 30 dias para a final. Isso. Na data FIFA desse mês de outubro, É. o Flamengo era dado quase que com a temporada jogando fora, porque tinha perdido seu jeito de jogar, ia encarar uma final com o Palmeiras. O Palmeiras, se não perdesse, ia encaminhar título brasileiro, e aí depois ia chegar em crise para jogar contra o Racing, ia decidir fora. Em 3 jogos tudo mudou. E assim, e o Palmeiras na semana passada também, como é que ele ia encarar essa disputa do brasileiro? Não aproveitou para matar o Flamengo, perdeu fora de casa contra a LDU, a Libertadores tinha escapado. Em uma semana tudo mudou. Então assim, você vai ter um mês muito interessante, porque como se desenrolar, o que eu acho que dá para colocar como expectativa é o desenrolar do Campeonato Brasileiro vai condicionar, obviamente, para ser óbvio, mas como as equipes chegam. Porque eu acho que é muito difícil desvincular. Se a final fosse semana que vem, era muito mais fácil carregar. Acho que todo mundo falou, o Palmeiras chega muito grande, peito estufado. Não, eu acho que o que vai condicionar, o que o Palmeiras vai carregar, não é somente esse 4-0. O Palmeiras é um time muito competitivo. Mas o Flamengo ontem se mostrou um time muito consistente. A gente debatia aqui, né? Um Flamengo muito consistente de uma Libertadores que talvez não tenha sido tão brilhante, mas muito consistente. Mas derrubou as teorias do mental fraco, né? Ontem derrubou essas teorias. E hoje o Palmeiras se mostra um time que muita gente ali que não vê talvez toda essa era de muita competitividade, muito caráter competitivo com o Abel, hoje ganha ali alguns selos. Então, assim, é difícil projetar o que vai ser daqui a um mês. Eu acho que essa corrida do brasileiro ela vai te levar a condicionar uma coisa ou outra. Agora, rolando a bola, vai entrar Leila Mbappé, vai entrar final de 21, vai entrar o terror que vai ser, eu acho que vai ser um horror esse pré-jogo, sabe, fora de campo. Infelizmente,
Eu acho isso, mas eu queria que não impactasse tanto. Vai impactar também. A gente não sabe qual ter cenário de quem Pereira. vai estar à disposição, quem não vai estar. Flamengo já querendo lá cartão do Plata. Vai ter muito debate sobre o Andrés Pereira e talvez vai se falar muito sobre o que o Andrés fez lá atrás e talvez se fale pouco do que o Andrés fez hoje e do que ele pode fazer. O Andrés é um cara que está na mira, talvez, para ser convocado segunda-feira para o Ancelotti, está buscando Copa do Mundo, muita qualidade. Então, assim, tem muita coisa que dá para te projetar. Agora, quem chega, quem não chega, como é que vai? Acho que vai se desenrolar muito pelo Campeonato Brasileiro. Exatamente. Agora, é muito curioso, mudou tudo, né? É mais uma final brasileira, o Brasil igual a Argentina, o Tupa fala que vai ter um brasileiro no Mundial de Clubes, é bom lembrar, vai ter no Intercontinental, é um protagonismo, e os 2 maiores clubes dos últimos anos. A gente falava tanto durante muito tempo, se batia muito na tecla de São Paulo, né? Maior campeão Libertadores, há muito tempo. Vai se perder esse título daqui a pouco. Ficou só com vai mundiais. precisar debater por quê, entendeu? Então, acho que vai ser muito interessante, mas não dá para falar hoje. Dá para projetar um próximo mês muito interessante e de muita briga fora de campo também. Isso aí. Acho que, assim, a gente tá... É uma final de Libertadores que aumentou demais. Para mim já é a maior final brasileira, a maior final da história, porque teremos um teto. É uma final gigante. Então, não era, né? Assim, obviamente, você tinha um favorito tão claro numa final entre... Se fosse a final entre Flamengo e LDU. O favorito era tão claro que não dava para, né, dizer, pô, que final, maior final. Vou dar meu palpite aqui. Flamengo 2-1. Vai ser difícil, hein? Um jogo muito difícil, muito complicado. O Palmeiras, ele vem muito mais forte do que quando ganhou do Flamengo em 2021, mas o Flamengo também tem várias peças. Hoje em dia o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Das Américas, né? Vai ser um jogo bem complicado, mas eu acho que meu palpite é 2-1 Flamengo. E você, deixe seu comentário aí, quanto você acha que vai ser esse jogo? Da história da Libertadores e tal. Eu não estou dizendo que é a maior da história, obviamente a gente teve um Boca e River que infelizmente foi jogado na Espanha, mas que de alguma maneira mostra também a grandeza daquela final. Mas essa final, do ponto de vista técnico, da qualidade do time, dos times, do estágio em que o futebol brasileiro assumiu há alguns anos em relação ao futebol sul-americano de maneira geral, do ponto de vista financeiro, talvez tecnicamente a gente possa falar de uma das maiores da história, sem dúvida nenhuma. É uma final muito maior do que seria uma final entre Flamengo e LDU, porque o Flamengo ia ser muito favorito. E hoje não adianta a gente querer encontrar motivos para apontar favoritismo para um lado ou para o outro. Mesmo se fossem 2 jogos, não dava para apontar favoritismo. Brasileiro, acho que é pacífico e a gente já viu. Foi isso, pessoal. Linha de passe de hoje, falando do Abel Ferreira, maior técnico do Palmeiras. O que você acha? Concorda, discorda? Eu acho que é difícil de discordar dessa, hein? E Flamengo e Palmeiras, meu Deus do céu, o que vai ser esse jogo lá em Lima? Ainda tem muita expectativa que esse jogo possa vir para Brasília e seria bem bacana. Eu tava até querendo ir se viesse para Brasília, porque ir para Lima tá impossível. Os valores da passagem estão variando 10 a 13 mil por pessoa, então tá bem complicado mesmo. E é isso aí, deixe seu comentário, deixe o like e se inscreva no canal.